E aí, você que clicou nesse vídeo? Não sei porque você clicou aqui, mas se você clicou é porque o título chamou sua atenção. Então, vai ser literalmente isso que você leu. É, eu sempre vi os booktubers por aí fazendo vídeo de leituras no mês, sempre achei legal. Eu gosto de ver o que as outras pessoas gostam de ler. E vou começar, né? Bom, esse mês de julho eu consegui ler dois livros. Ambos foram muito curtos, então nada muito grande. O primeiro foi A Metamorfose de Kafka, do Franz Kafka, nessa edição muito bonita da Antofágica, que é capa dura. É bem carinho. Sinceramente, se você tem dinheiro pra pagar e você gosta muito do Kafka, vale a pena. Só que, na moral, R$ 80 preço de capa, os caras estão te roubando. Eu paguei menos da metade do preço de capa, saiu por uns 30, R$ 35. Nesse preço eu acho que valeu sim, porque eu gosto muito desse autor e essa edição é muito boa. E além disso, ela é uma edição ilustrada. E tem essas ilustrações do Lourenço Mutarelli, que você conhece o cara, mano. Esse maluco é muito foda, olha isso. Foca, não vai focar, dá pra ver. Esse maluco é muito foda. Tudo que tem o nome dele eu compro, porque vale muito a pena, ele é muito bom, tanto ilustrando quanto escrevendo. E esse livro aqui, o enredo dele, basicamente tem esse protagonista, que o nome dele é Gregor Samsa. Ele é trabalhador, ele ganha dinheiro para a família dele. Os pais deles tinham uma loja que acabou falindo e eles já estão velhos demais para poder trabalhar. Então ele sustenta os pais. A irmã mais nova dele é muito nova para trabalhar também. E nessa época a mulher era aquela coisa de ficar em casa, né? E estudar, ou quer dizer, a filha iria estudar, ou só ficar em casa cuidando da casa, dos filhos, esse tipo de coisa. Então ela não trabalha também. Então ele sustenta a família sozinho, com o salário dele. Eles têm uma vida boa. E um dia, depois de dormir muito mal, ele simplesmente acorda transformado num inseto gigante que mal consegue sair da cama. E aí a gente vê a relação dos personagens se transformando depois que isso aconteceu. A família começa a tratar ele diferente e como ele não consegue mais sustentar, ele acaba virando um fardo para a família. E se você tá aí fudido trabalhando no 6 por um no subemprego, isso aqui, ó, perfeito para você esse livro. Começa por ele. E a leitura é muito fácil também. Não tem dificuldade nenhuma. Se você não tem costume de ler, pode ir de cabeça nesse aqui que você vai se dar muito bem. Pro segundo livro, foi esse Senhor das Moscas do William Golding. Essa edição é da Alfaguara, que é um selo, se eu não me engano, de livros clássicos da Companhia das Letras. E é uma edição um pouco grande. Não é nem grande, ela é fininha, mas ela é alta. Aqui, ó. E ela tem um soft touch na capa, é bem legal de segurar. E ele tem essas páginas amareladas que são muito agradáveis de ler. Assim, a diagramação é perfeita também, ó. A fonte é agradável, o tamanho da fonte é bom, o espaçamento das letras é muito bom. E pela história, basicamente durante a Segunda Guerra Mundial, um grupo de meninos que estão no avião sofre um acidente. Todos os adultos morrem quando eles caem numa ilha no meio do oceano e só sobram as crianças. E os meninos se separam em grupos e aí é só desastre. Se você conhece criança, você vive com criança. E ainda mais com um monte de menino junto, mano, vira uma bagunça rapidinho e só piora. Pra esse mês eu só li esses dois livros mesmo. E são os dois muito bons, eu gostei muito. Eu dei 5 estrelas pro Metamorfose e dei 4 estrelas pro Senhor das Moscas. Agora indo pras HQs, deixa eu ver quantas HQs eu li. Eu anotei aqui, eu li 14 HQs esse mês de julho. E eu já vou demonstrar elas aqui pra vocês. Então, a primeira que eu li esse mês foi Wolverine Snicked, que é escrita e desenhada pelo Tsutomu Nihei, que ele é autor de Blame, que é publicado pela JBC, e o que tá fazendo uma boa fama agora, eu tô olhando pra minha prateleira aqui, uma boa fama agora é o Tower Dungeon, que tá saindo pela Panini, que é perfeito.
Se você gosta de fantasia, você tem que ler. E o cara mandou bem demais aqui nessa edição. A arte é bem bonita e é bem parecida aqui com a capa, só que ela é colorida. Não foi colorido pelo autor, então, assim, o traço dele é muito bonito em preto e branco, é bem detalhado, assim, os rostos são meio esquisitos, né? Mas o ambiente é sempre muito legal e colorido, eu acredito que ficou muito feio, cara. A arte colorida, na verdade, não fica nem feio, ele fica muito bagunçado, parece que tá embaçado, sabe? Então, assim, se você achar isso aqui, o preço de capa é R$ 37,90, pelo menos nessa época aqui que eu comprei. Se você achar pelo preço, vale a pena comprar sim. É uma história bem legal. É curtinho, você lê em 20 minutos, 25 minutos. E basicamente o Wolverine do mundo normal tá andando pela rua e uma menina aparece, puxa ele pra um beco e ela teletransporta ele pro mundo dela. Que ela vem de um mundo que tá 50 anos no futuro, completamente destruído por máquinas. E ela chama o Wolverine pra poder lidar com esse problema. E, cara, vale muito a pena. A arte é bonita, mas ela fica esquisita por causa das cores que não são do autor. Eu acredito que a Marvel deve ter colocado como exigência publicar arte colorida pro público americano, né? Os americanos gostam daquelas HQs coloridinhas, que eu gosto também, né? Então, não casou muito bem, mas se você achar aí pra ler, vale a pena. Essa foi a primeira do mês. A próxima, essa Cinema Panopticon, que é do Thomas Ott, publicado aqui no Brasil pela Dark Side, que é uma HQ muda. Deixa eu te mostrar, ó. Ó, é uma HQzinha muda de uma menina que ela tá num. Sabe aqueles parques de diversão americanos que estão num pier, que tem uma roda gigante, é sempre aquela mesma imagem? Ela entra numa sala de ilusões que ela coloca uma moeda em cada máquina. Eu vou mostrar pra vocês. Ela coloca uma moeda em cada máquina porque ela não consegue pagar pelas outras atrações com o dinheirinho que ela tem. Então, ela acha esse lugar que tem algumas máquinas aqui que quando ela põe uma moeda, começa a passar um filme na tela e conta histórias de pessoas passando por situações surreais ou situações grotescas, lutando contra a morte, esse tipo de coisa. A arte é muito bonita, como vocês viram, e a edição da Dark Side tá muito boa. Ele é em capa dura, o que eu não gosto. Eu prefiro capa cartão, acho capa dura muito desengonçado para ler, ainda mais sendo fininho desse jeito, ó. Eu acho horrível. Mas eu comprei baratinho, acho que paguei R$ 15, R$ 17 na Amazon, então, sinceramente, valeu a pena. Eu li em 15 minutos e se vocês acharem barato, comprei também. Ó, o próximo já é uma HQ nacional que eu gostei muito, que ela se chama, deixa eu botar essa aqui, se chama Ouroboros, do Lucas Johannatan, que é uma HQ que conta a história. Aqui, ó, acompanha a jornada do Kessler, que ele é um policial que depois de passar por algum episódio muito traumático, ele volta para casa onde ele cresceu, na infância dele, e lá ele revisita a história problemática que ele tem com a mãe. E isso aqui foi uma das melhores coisas que eu li esse ano. Isso aqui é incrível, e olha a arte do Lucas como é boa. É muito caprichado, ele manda bem demais, ó. Ele é todo nesse tom, assim, de preto, branco, cinza, azul. É tudo muito bonito, a história é bem impactante, muito emocionante, é muito bom. A narrativa do Lucas é incrível, cara. Se puder achar ele bem barato, vale a pena também. Eu comprei na Amazon, paguei menos da metade do preço. Eu não vou lembrar o preço de capa agora, se não me engano é R$ 70. Eu acho que eu paguei 32, R$ 35. Vale muito a pena. Agora pro próximo. Eu li Bendita Cura, escrito e desenhado pelo Mário César, publicado pela Conrad, que é um HQ que conta a história. Deixa eu ver o nome aqui do protagonista que eu tinha esquecido, Acácio.
conta a história do Acácio, que ele é um menino que gosta de brincar com boneca, toda aquela coisa. E o pai dele, sendo um militar, e a mãe extremamente religiosa, eles têm muito medo dele ser homossexual. E aí eles decidem fazer uma teoria de conversão com ele. E vira aquela coisa horrível, né? De eletrochoque, de induzir náusea, de violência. É muito pesado, é muito triste. E é muito bom, isso é muito bem escrito. Também uma das melhores coisas que eu li esse ano. E vale a pena demais. Peguei bem barato na Amazon também. O próximo foi esse Ônibus Noturno, do Zhuo Ma. É um artista chinês. Aparentemente é muito famoso. Isso aqui é um clássico cult moderno lá na China. E ele tem uma arte incrível. Deixa eu mostrar um pouquinho pra vocês. Ó. Olha aqui. Mais um quadro. Basicamente, a história desse aqui, ele segue um quadrinista que ele tá com um bloqueio artístico, ele não consegue continuar as histórias que ele quer escrever, e ele tá buscando inspiração, e ele viaja usando, através desse ônibus noturno, para a cidade que mora a avó dele. Só que a avó dele tem demência e vão acontecendo coisas malucas aqui. O que eu imagino que seja o autor demonstrando como a doença da avó tá distorcendo as memórias, a avó aparece nova, depois ela fica velha, a história viaja assim no tempo. Eles vão para lugares malucos, tem insetos gigantes, tem florestas, do nada eles entram dentro de ambientes fechados, dentro de uma casa. A arte é extremamente bonita, mas eu não entendi desgraça nenhuma que tá acontecendo aqui. Então, assim, eu nem sei dizer se eu gostei ou não. Pelo sim, pelo não, compra pra ver só pela arte, porque a arte é muito bonita. Ele é bem surreal, tem muito surrealismo e é muito. Cara, é muito bonito. Mas de história eu realmente não entendi nada. Vou pro próximo. Esse próximo já é bem legal, que foi o volume um e 2 de Axioma Vetite, que é um quadrinho brasileiro de Dark Fantasy que se passa no mundo medieval, com magia, com cavaleiros, com tipo uns bichos que parecem uns demônios, assim. A arte eu acho um pouco feia. Aqui, ó. Eu tô procurando uns quadros legais pra vocês verem. Eu acho a arte um pouco esquisita. E ela melhora no segundo volume, mas não fica muito melhor. É, mas ainda vale muito a pena. Ainda mais que eu ajudei no Catarse do volume 2, já vou mostrar. Do volume 2, e eu comprei o volume 2 e o 1 saiu mais ou menos R$ 100, foi bem barato. E a história basicamente segue a Yana, que é essa mulher grandona aqui, e a Beatriz, que é essa menina. Consegui apontar. Essa menina. E ela é um axioma, ou seja, ela é uma pessoa que tem poderes sobrenaturais, ela consegue soltar energia pelas mãos, consegue usar magias, é toda aquela coisa de feitiçaria. E a Yana é uma pessoa que teve algum tipo de maldição, possessão com ela, não foi explicado ainda. Vai ter um terceiro volume que ainda não saiu, eles estão desenhando ainda. Mas a história progride num ritmo muito bom. As cenas de ação são muito bem feitas, é legal de verdade. E olha aqui o volume 2. A arte fica um pouco melhor nesse volume, mas não é muito diferente não, hein. Aqui, ó. E aí são essas duas personagens andando por esse mundo tentando resolver problemas do passado, né? Indo para os próximos. E agora eu li três DC absolutos, que foram Mulher Maravilha, Batman e Caçador de Marte. Os outros absolutos eu tava acompanhando Superman, mas eu abandonei, achei muito ruim. Achei horripilante, cara, tá muito ruim. E
Lanterna Verde, eu li só o primeiro volume e achei bem chato e não continuei, então assim, não recomendo os outros. Agora, Caçador de Marte. Cara, isso aqui eu arrisco dizer que é uma das melhores coisas que estão lançando agora no Brasil. A arte é extremamente criativa, o roteiro é muito inteligente, o storyboard é muito bom, é muito bem feito. As cores são incríveis, o Javier Rodrigues aqui faz um trabalho bizarro, ele é muito bom. O roteiro do Dennis Camp também não fica, não perde. Os dois juntos, mano, é a melhor dupla que você pode pedir aqui. Só perde pro Brian K. Vaughan e pra Fiona Staples em Saga, que pra mim essa sim é a melhor série que tá sendo publicada aqui no Brasil nesse momento. Agora, o próximo Absolute. Absolute Batman, eu não sei porque tá amarelo. Essa câmera é muito ruim, cara. É verde, isso aqui. Isso aqui é verde, verde com preto, não é amarelo. Nessa aqui, nesse volume do Absolute Batman, que é o melhor volume até agora, a gente conhece a origem desse Bane, que tá bizarro. Esse Bane tá muito foda. E ele acaba com o Batman, mano. O Batman Bruce tá fudido. Eu não vou falar, senão eu vou estragar. Vou dar spoiler, vocês têm que ler isso aqui. Vocês não sabem o que vocês estão perdendo se você não tá lendo isso aqui. Próximo foi Absolute Mulher Maravilha. Nessa edição, a gente tem a arte incrível, cara. A arte tá muito boa. A história tá progredindo muito bem. Ela pega, ele continua diretamente de onde para o volume 4. Então, se você sabe onde tá, cara, você vai continuar direto ali. E é muito divertido, é muito legal. Só não é o melhor Absolute porque tem esses dois aqui, ó. Para o próximo, tenho a melhor HQ nacional que eu já li na minha vida, que é Talco de Vidro, do Marcelo Quintanilha. Nessa história, ele conta a jornada da Rosângela, que ela é uma dentista de classe média, casou com médico, se eu não me engano, com advogado. Acho que ele casou com um advogado. E só que por algum motivo, ela tem muita inveja da prima pobre dela. E a prima pobre simplesmente não sabe que isso está acontecendo, só que essa essa briga que existe só na cabeça da Rosângela consome a vida dela e tem um final muito bom. O final disso aqui é incrível, não só o final, mas tudo que acontece nessa HQ é impecável. O diálogo é perfeito. Eu nunca li um diálogo tão bom na minha vida. É, o Marcelo Quintana ele faz um milagre nessa história. Que, cara, os personagens são muito realistas. Eu nunca tinha visto isso antes. Olha aqui, ó. Ó, mais um que eu li foi esse, O Monstro Debaixo da Minha Cama, que é do Lucas Johanatan também, autor do Ouroboros que tá aqui atrás. Esse laranjinha aqui. Essa história conta a história dessa menina que tá caindo aqui na capa, que ela vive na casa dela junto com um monstro que abusa dela. E é a história dela lidando com isso. Isso aqui é extremamente pesado. Se você tem histórico desse tipo de coisa na sua família, eu não recomendo você ler, não, tá? Ele realmente é muito impactante. A arte é muito bonita, porque ele é todo nesse preto, branco e rosa. Assim como em Ouroboros, a forma que o autor conta essa história é impressionante. Ele tem um domínio da narrativa muito foda, cara. Você pode ter certeza que esse cara aqui, daqui uns 10 anos, é, ele vai estar cheio de clássicos lançados pelo nome dele aí. E esse aqui foi publicado pelo Pipoca Nanquim. Esse, ele mais um nacional, que é esse Fronteiras, que conta a história de uma cidade, um país, ele não fica muito claro, que foi separado em dois por conta de uma guerra, que dois povos que viviam no mesmo espaço começaram a se desentender e começou uma guerra que foi um desastre, morreu gente pra caramba. E na HQ a gente vai acompanhar o personagem, deixa eu achar a cara dele aqui, que ele é um senhor já,
Esse aqui, ó. Ele carequinha aqui, ó. A gente acompanha a história dele voltando para a cidade que é rival do local que ele mora, para reencontrar a mãe da filha dele, que era uma mulher desse povo, que odeia ele, que foi casada com ele. Foi casada não. No tempo que ele ficou refugiado nesse outro local, eles dois se apaixonaram e ele acabou tendo uma filha e ele foi embora. E ele tá voltando atrás para poder reencontrar e tentar reatar esse relacionamento pai e filha para resolver todo esse problema no passado. E a arte é extremamente bonita. Olha só como é bem feito, bem caprichado. Além de ser nacional, eu consegui comprar ele diretamente com um dos autores. Eu acho que o Daniel Esteves, ele é roteirista. É isso mesmo, ele faz o roteiro e a edição. E ele comprei diretamente com ele num evento. Eu não lembro do preço, acho que foi 40, 50 reais. Ele é publicado pela Zapata, editora Zapata, que é capa cartão. Pra mim esse formato é perfeito. Mesmo nesse tamanho, ele tem um formato grandão. O próximo. Pra última HQ desse mês, tem aqui a coisa mais bonita que eu li esse mês, que é Ardalém. Acho que foi o primeira leitura do mês, de julho, foi Ardalém. E, cara, esse aqui é muito bom. Ele é em capa dura pela Conrad, mas nesse tamanho eu acho justo usar capa dura, porque ele é muito pesado e ele é grande demais para usar capa cartão e ficar confortável para ler. Acho que ele ia ficar desengonçado, caindo de um lado pro outro. Olha a arte disso aqui. Olha que bonito. Legal, né? Nessa história aqui, a gente acompanha, só deixa eu lembrar o nome do protagonista. Acho que não vai ter aqui. A gente acompanha a protagonista, que ela é uma mulher ali de meia idade, ela já tem uns 40, 35, 40, 40 e poucos anos. E ela está indo atrás da história do avô dela, que saiu da Espanha para trabalhar no Caribe. E a família dela acredita que ele abandonou os filhos. E o resto da família, né? Junto com a esposa e os filhos para trás na Espanha. Mas ela não acredita nessa história. Ela confia que o avô dela fez a coisa certa. E ela viaja até a Espanha atrás de um senhor que talvez saiba do paradeiro do avô dele para saber exatamente o que aconteceu com ele. E e resolver esse problema da família de uma vez por todas, né? A história desse aqui, ele conta sobre memórias, sobre lembranças e basicamente como essas memórias, essas lembranças formam quem a gente é hoje. Se a gente esquece quem a gente foi no passado, a gente não consegue avançar até o futuro e se tornar uma pessoa melhor. Então, se você quer uma coisa bem emocionante, falando sobre o passado, sobre memórias, sobre como relembrar o passado, isso aqui é muito interessante. Sem falar na arte muito boa do Miguel Ancho Prado. Essas foram todas as HQs do mês. E agora eu vou pegar os mangás. Indo agora para os mangás, das primeiras leituras desse. Uma das minhas primeiras leituras de mangás desse mês foi essa coisa linda aqui, que é Náusica do Vale do Vento. Eu não vou abrir, tirar esse plástico, eu vou botar a imagem aí na tela para vocês verem. É, isso aqui é impecável, mano. Sinceramente, eu não entendo porque a JBC teve tanto problema para publicar isso aqui no Brasil, porque Hayao Miyazaki é extremamente exigente com o formato que isso aqui tem que sair. E dá pra entender, porque a história é perfeita. Isso aqui claramente é o filho dele. Isso aqui é a cara dele. Outra pessoa jamais conseguiria fazer uma história desse jeito. A arte é perfeita, a história é incrível, o personagem da Náusica é muito bem escrito, tudo é muito bom, tudo de altíssimo nível. Se você consegue pagar, porque é um mangá um pouco mais caro, mas por causa desse formato grande dele, deixa eu pegar um outro mangá pra eu comparar. Ó,
Ele é um formatão alto. Ali mais ou menos 200 páginas, ele tem mais ou menos o mesmo tamanho dos outros mangás. Só que ele é bem alto e usa um papel diferente, assim. Se você puder colecionar, eu recomendo demais, porque isso aqui é impecável, é muito bom mesmo. Recomendo pra todo mundo. Para o próximo. Foi Pedacinhos do Shintaro Kago, publicado pela Dark Side, numa edição, de novo, horrível, de capa dura. Isso aqui é nojento de ler, porque é um mangá de 200 páginas, ele é pequeno, ele é igual um tanco normal da Panini ou da JBC, só que de capa dura, mano, é péssimo de ler. A encadernação é dura, o papel é duro, é muito ruim, velho, na moral, não gosto nem um pouco desse formato da Dark Side de mangá capa dura, eu acho terrível. Agora, nossa, estão ouvindo o vizinho de cima pisando, enfim, a arte é muito boa. E, quer dizer, não tem muito o que falar, né? A arte do o ponto forte do Shintaro Kago é justamente a arte que ele desenha, a forma maluca que ele desenha as pessoas, o gore. Essa é uma das histórias com menos gore que ele já desenhou, que eu já vi. Mas mesmo assim, ainda tem muita maluquice. É muito doido. Aqui, ó. Opa, aí. E ele usa um truque narrativo, usando é, a quadrinização para esconder alguns balões de fala, para contar uma história de um jeito. Quando você volta e olha de novo, ele tá contando outra coisa. Tem um plot twist muito legal que eu não vou revelar porque é a graça, é toda a graça da história. Só que lendo das outras obras dele, eu tô lendo bastante também. Das outras obras dele que eu li, eu achei isso aqui o mais fraco. De longe, o mais chatinho dele. Eu tenho só um outro aqui que eu não li ainda, que é A Grande Invasão Mongol. Mongol, esse aqui dele, que eu comprei bem baratinho, acho que foi R$ 12 na Amazon. E eu não li ainda, tô enrolando porque eu já tô com uma fila de leitura bem grande, né? E não sei, por enquanto esse aqui é o piorzinho dele. Eu achei legal. Se você achar ele bem barato, por uns R$ 30, vale a pena. Jamais pague preço de capa isso aqui. Não ouse cometer esse erro. Próximo agora foi Cão de Caça e Outras Histórias, que é a adaptação. Opa, Cão de Caça e Outras Histórias, que é a adaptação do HP Lovecraft pelo Gol Tanabe. E, cara, isso aqui é legal só. Prim- É, especificamente esse volume. O outro volume, que é O Chamado de Cthulhu, é muito bom. Muito, muito, muito bom. Esse volume é de longe o mais fraco e ainda é bom. Ainda vale a pena. Eu comprei na época, preço de capa R$ 21,90. Ele é volume único e tem 3 ou 4 histórias aqui dentro. 3 contos do Lovecraft. E é muito legal, cara. Vale a pena. Se você achar aí barato, compra, porque vale demais. Essa coleção inteira vale a pena. Compra todos. Próximo. Vai ficar assim, né? Maior pedrada que a Panini tá publicando atualmente, depois de Berserk, que não sai volume há um ano. Mas aqui, Jojo Steel Run, volume 14. Cara, esse aqui tá perfeito. A gente tá avançando ainda mais na luta contra o presidente. Esqueci o nome dele. Funny Valentine. E, cara, isso aqui tá muito legal. A arte é bizarra. É muito boa. É muito legal. A luta é muito foda. Os stands são muito legais. É extremamente criativo. É rápido de ler. É bem feito. Só, mano, não sei o que você tá fazendo se você não tá lendo isso aqui. Você é maluco. Você não gosta de Jojo, você é doido, mano. Pro próximo. Saindo da pedrada pra essa porcaria. E sempre ouvi o povo falando muito bem disso aqui. Falando, comentário sobre depressão, não sei o que, não sei o que lá. Cara, isso aqui é muito paia, mano. Tá do lado errado. Isso aqui é muito paia. Ainda bem que eu paguei muito barato nisso. Eu ia me odiar pra sempre se eu tivesse pagado caro nisso. E ainda bem que é só 2 volumes, porque eu posso me livrar disso aqui. Aliás, acho que eu não vou vender não, porque é bonitinho. E vem no box. Aí aqui, ó. Fica assim, ó. Bonitinho guardado. Vai ficar na estante lá, ó. Eu vou deixar aí. Não vale a pena, achei muito ruim. Eu achei pesado só pra ser pesado. Ele tenta ser chocante, não consegue. Tenta ser emocionante, não consegue também. E, sinceramente, não vale a pena não.
eu não curti. Não compra, vê o desenho aí, deve ter na Netflix, se eu não me engano. O desenho vale a pena, porque a animação é boa. Se você é esse tipo de pessoa que se emociona com violência gráfica, pode funcionar pra você. Pra mim, simplesmente não deu certo. Eu achei uma porqueira. Se eu pudesse voltar no passado, eu não compraria. Bom, próximo. Foram os volumes 11, 12 e 13 de Terra das Gemas, que é publicado pela New Pop nessa edição muito boa, com a impressão perfeita e com essa capa foil. Ele tem uma arte extremamente bonita também, e tão bonito quanto a arte é a história, cara. E a história disso aqui é uma das melhores coisas que eu já li. É incrível, é muito bom. E basicamente conta a história da Terra. Muitos anos no futuro, os seres humanos já foram extintos. A gente não existe mais, não sobrou nem rastro dos seres humanos. Não sobrou uma estrutura, não sobrou absolutamente nada. Só uma coisa, que eu não vou falar, porque é spoiler. E também sobraram essas gemas. É que não dá pra mostrar aqui. Vai estar na tela aí, eu vou colocar aí. Sobraram essas gemas que são formas de vida inorgânicas. Elas são tipo pedras preciosas que se mexem, basicamente. E isso vai mostrando elas descobrindo quem elas são. Porque elas são atacadas por esses seres que eles chamam de lunares. O que acontece nessa tal lua que eles moram. Cara, a história é muito interessante. Que fala muito sobre autodescobrimento. Com uma arte muito bonita. É muito rápido de ler. E é só 3 volumes. 13 volumes. Você acha muito barato por aí. Coleção completa é muito fácil de achar. Se eu não me engano, não tem nenhum volume esgotado. Então você consegue comprar tudo tranquilo. Vale muito a pena e o preço de capa é R$ 40, eu acho. Ou é R$ 37,90, R$ 36,90. Em 2026, cara, isso aí não existe mais. É só a New Pop que consegue publicar esse tipo de coisa. E a edição nem é ruim, é muito boa. É um papel bom, papel offset, eu acho, eu não sei qual que é. É, com essa capa foil, não tem transparência, o miolo colado e costurado. Cara, New Pop fez mágica nessa edição e vale muito a pena, eu gostei muito. Recomendo bastante também. Agora, pra última leitura, foi esse aqui, ó. Opa, O Horizonte, completo em 3 volumes. Que não é mangá, é um manhwa, porque ele é coreano. Mas eu coloquei junto porque, sinceramente, né? Tá junto aqui e basicamente conta a história de um mundo que é completamente destruído por guerra. Gente morta pra todo lado. Os militares andam por aí com tanques de guerra, com fuzis e atiram em todo mundo, quase todo mundo que eles veem por aí. E a história começa com esse menino aqui, que ele tem a mãe assassinada pelos militares. E aí ele foge e se esconde dentro de um ônibus. E quando ele acorda, ele acha essa menininha que tá se escondendo também. E vão os dois juntos explorar esse lugar completamente destruído para tentar sobreviver. É basicamente isso. A história do começo ao final é eles sobrevivendo às coisas que acontecem, encontrando pessoas esquisitas, lidando com a situação, lidando com a sede, com a fome. É muito triste, é muito pesado, é extremamente violento e é muito gráfico. Então, se você é sensível para esse tipo de coisa, sinceramente passa longe. Mas é muito rápido de ler. Só que. E a arte é muito bonita também. Só que tem um problema grande. Ele é feito para ler online. É, a experiência de ler ele no físico é pior do que ler no celular. Então, porque tem. Como ele é feito para ler na tela completa, tem muitas artes que são grandes, com coisas no meio do quadro. Só que como ele tá encadernado no meio, o que você tem que ver tá escondido no meio da encadernação. Mano, é muito ruim. Lê online que você vai. Você acha fácil por aí, eu não vou falar onde. Vocês, pirateiros, vocês acham onde consegue ler isso. E vale a pena demais. Confia, lê aí. Agora, como eu acabei as minhas leituras no mês, eu menti pra vocês.
Eu não tinha terminado de fazer a lista com todas as leituras do mês. Eu esqueci 3 HQs, muito boas inclusive, que eu não sei como que eu deixei passar na minha lista. Eu deixei tudo anotado conforme eu tava lendo, não sei como que eu esqueci, que é Cyberpunk 2077, Trauma Team. Cara, isso aqui é legal, ó, muito legal. Mas o destaque, com certeza, é a arte. Porque a história, ela não tem exatamente uma história muito. Ela não desenvolve uma história. Ela só pega uma personagem que trabalha no Trauma Team e aí ela vai atender uma ocorrência e acontece uma coisa muito ruim com o time dela. E só ela sobrevive. E aí ela vai para outra ocorrência e acontece de novo. Vai mais uma ocorrência e acontece de novo. E é basicamente isso daí. Mas vale a pena sim. Só não pague mais de R$ 40 nessa daqui. Na minha opinião, não vale mais do que isso, porque ela é muito curtinha. E eu li também Blackout. Essa sim é bem melhor do que a outra. Apesar de eu preferir o tema da outra HQ. E a arte da outra também. A história dessa aqui é muito mais interessante. Que ele segue um cara que é Netrunner. Aliás, Netrunner não. Não, é isso mesmo. Ele é. Sabe aqueles técnicos de Brain Dance? Se você já jogou, é um daquele tipo daquelas pessoas que fazem as neurodanças. Então, ele é muito foda, ele é muito bom e ele inventa um método de terapia usando a neurodança que consegue resolver problemas das pessoas, tipo depressão, ansiedade, alguns certos tipos de trauma. Só que ele acaba mexendo com as pessoas erradas e, né, Cyberpunk acontece. Logo depois do Cyberpunk, eu esqueci disso aqui. Eu não sei como, porque isso é legal pra caralho, filho. Isso aqui é uma das melhores coisas que eu tô lendo. Invencível tá muito bom. É uma loucura que eu tenha esquecido isso. A arte disso aqui é boa demais. A história tá muito legal. Acabou de terminar Guerra Viltrumita. Então o ápice da história passou. E a gente tá numa parte mais lenta da história. Pra depois subir o nível de novo. Então, te falta o vídeo. Eu estou lendo um livro que eu tô nas últimas 100 páginas dele. Que é Anjos e Demônios. Não vou conseguir terminar esse mês. Mas eu vou terminar ele. Eu quero terminar ele durante esse final de semana. Olha onde eu tô. Ó, falta só isso aqui, ó. Um livro desse tamanho. Falta isso. Tô quase no finalzinho dele. A história tá bom demais. Isso aqui é o puro suco do ano 2000. É, Illuminati, CERN, é, Colisor de Hadrons, gigante lá, não sei como é que é o nome. É, seita satânica, é Vaticano, é Conclave, é Papa. Mano, é muito legal, é muito divertido. Chega a ser até engraçado, porque é uma, é um retrato dos anos 2000 completinho. É muito legal, é muito divertido. Isso aqui não é nada engrandecedor, você não vai ficar mais inteligente lendo isso aqui. Isso aqui é tipo comer aquele miojo com o frango de ontem, com requeijão e um ovo cozido, mano. Isso aqui é aquela refeição só pra você não passar fome. E é muito gostoso, é muito divertido, vale a pena demais. E assim que eu terminar esse, eu quero pôr na minha fila de leitura o Código da Vinci, que é o livro 2 que é muito, mano, deve ser mais maluco ainda. Dan Brown manda bem demais. E mês que vem eu vou começar lendo Mistborn, O Poço da Ascensão, que é o volume 2 da série, que é uma trilogia. E ele deve aparecer no vídeo do mês que vem. Se você assistiu, terminei agora a lista. Se você assistiu esse vídeo até o final, dá like aí, se inscreve nesse canal. Qual é, cara? Assistiu. Tá dando aqui 44 minutos. Você assistiu isso tudo, você é louco? E não vai dar um like? Assiste aí, dá like. Não gostei. Todos os links pra comprar todas essas HQs aqui, se tiver na Amazon, eu vou botar o link na descrição. Vou deixar o link do meu Instagram, porque eu posto as minhas leituras lá no Instagram, assim que eu termino de ler nos meus stories. Se você quiser saber antes de postar o vídeo aqui. E eu vou deixar um link para um Excel que tem
toda a minha coleção catalogada. Se você quiser que eu fale de alguma coisa, ou você quer saber se eu já tenho alguma obra para pedir algum vídeo, alguma coisa, entra no link aí da descrição, vê o Excel e vê se eu já tenho. É só usar os filtros aí, de digitar o nome que você quer, você vai achar e você vai saber o que você quer. Obrigado por ter assistido. Até mês que vem, com outro livro de leitura. De livro de vídeo de leitura de agosto. Até o próximo.